Graça e paz a todos vós, meus amados irmãos. Trazer aqui mais uma leitura bíblica. A leitura de hoje é Tito 1. Vamos direto ao ponto. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Olha só, a fé não é de todos, tá? Quem usa o argumento aí de que Deus quer salvar todos, né? Deus não é obrigado a amar ninguém, tá? Ele não é obrigado a salvar todo mundo, porque não é nem todos que vão crer nele. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque a fé, ela vem pelo ouvir da pregação da palavra de Jesus Cristo. Mas será que todos vão, mesmo ouvindo a mesma mensagem? A mesma mensagem é pregada a todos, né? É o evangelho da graça. Mas nem todos vão crer. Porque a fé não é de todos, meus irmãos. A fé pertence aos eleitos, é dos eleitos, e foi dada pelo Criador. Que a fé é um dom, né? E é dom de Deus. Foi dada pelo Criador para aqueles que os eleitos, os crentes regenerados, produzam bons frutos, boas obras, né? E as obras são a evidência da salvação. A pessoa vai praticar as obras naturalmente, porque ela já foi eleita, ela já foi regenerada pelo Pai, né? Continuando. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade, à prática de boas obras. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, né? O Criador já tinha feito, né, a predestinação e a eleição dos salvos, né, dos que haveriam de crer. E já havia feito as promessas, né, da vida eterna. O plano de salvação já estava traçado antes da fundação do mundo. O Criador é perfeito em tudo que faz, tudo que ele planeja. Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. É a vontade dele que prevalece. Amém, irmãos? Toda honra e glória ao Criador. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Aqui Paulo falando das responsabilidades, né, da função de presbítero. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, né? Não apegado ao vinho é amar mais a bebida, né? Ou qualquer outra coisa, né? Drogas, qualquer tipo de vício, amar mais o vício do que o Criador, né? Não violento e nem dominado pela ganância. Então, o apóstolo Paulo, servo do Senhor, está aqui, né, dando as orientações, né, orientando a quais são as responsabilidades, né, para cada função, né, de presbítero, bispo, pastor. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro
amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Ou seja, pregar o evangelho aos que não creem na sã doutrina, né? Isso aqui que eu tô lendo, tá, pessoal? Vale para todos nós, para mim, né? Porque todos temos que colocar em prática, né, a palavra. E não devemos cometer os mesmos erros, né? É como você não deve cometer o mesmo erro que os outros cometem, mas praticar, né? Eu estou parafraseando aqui o que o Messias disse, né? Obedeça ao que eles pregam, mas não cometa, não faça o que eles fizeram, que não praticaram, né, o que pregavam. Mas temos que exceder a justiça, né, deles. Temos que praticar a palavra e não cometer os mesmos erros que eles cometem, ou seja, aqueles que pregam a palavra, mas não praticam, né? Porquanto há muitos insubmissos, que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois, motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os com toda a severidade, para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, o apóstolo Paulo aqui estava falando naquele contexto da época, né, para os irmãos de Creta, né, que estavam sendo, para repreendê-los, né, com toda a severidade, né, porque eles estavam ouvindo, se entregando a fábulas judaicas, ensinando livros ocultistas, cabala, essas coisas, né? E até hoje, né, é ensinado aí por muitos hereges aí no YouTube, né? Um certo canal aí, eu não vou nem falar o nome, ensinando ocultismo, cabala, né? Não existe, pessoal, esse negócio de feitiçaria do bem, cabala do bem, isso tudo misticismo, doutrinas de demônios, são fábulas, mitos judaicos, mandamentos de homens que se desviam da verdade, não valem nada. A palavra que já está revelado está na palavra, somente a palavra do Messias, o evangelho da graça, a salvação pela graça mediante a fé. Isso é o evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo crucificado. E existem dois evangelhos. Um é o falso, outro é o verdadeiro. O evangelho verdadeiro é o que queima livros ocultistas. O evangelho falso é o que prega o ocultismo. E aí, qual você escolhe seguir? O falso evangelho ou o verdadeiro evangelho? A fé falsa ou a fé genuína e sadia? Porque só há uma fé e só há um caminho, uma verdade e uma vida. E esse é o Senhor Jesus. E não ocultismos, fábulas judaicas, né?
Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles, a psique deles, estão pervertidas. Porque aquilo que eles enxergam como impuro, né? Na verdade é puro, né? Aquilo que é puro para as pessoas puras é impuro para os que são descrentes e corrompidos, porque nada para eles é puro. Então, para eles, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro da graça, né, é totalmente impuro para eles, porque estão cegos. O Messias mesmo disse: são guias cegos guiando cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco, né? A verdade está evidente, mas só basta ter olhos para enxergar. O último verso. Eles afirmam que conhecem a Deus. Eles afirmam que conhecem o Criador, mas por meio de suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Ou seja, eles são pessoas que são disfarçadas, né? Se disfarçam de fé bíblica, né? Mas que na verdade aquilo que eles pregam é totalmente contrário a essa doutrina. E nunca foram salvos, nunca foram eleitos, porque nunca creram no evangelho verdadeiro, né? São desqualificados para qualquer boa obra, são árvores que dão maus frutos, né? Porque o Messias diz que se eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e aquele que permanece em mim e dá bom fruto, né? Esse é o que dá bom fruto. Aquele que permanecer em mim dará bom fruto. Porque sem mim, nada, não podeis realizar coisa alguma. Não podemos praticar boas obras por conta própria, pelo nosso próprio esforço humano, porque nossa natureza é má e pecaminosa. Somos todos maus, pecadores, falhos, merecedores da condenação. Mas somos totalmente, e por aí é que reconhecemos que somos totalmente pecadores, que dependemos da graça divina do Criador para realizar qualquer boa obra. Ore ao Pai, peça perdão a Ele, e porque Ele é fiel e justo a perdoar, te purificar de todo pecado pelo sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado, de toda injustiça. Peça perdão, arrependa-se verdadeiramente, genuinamente dos seus pecados e converta-se a Cristo, porque só Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém, irmãos? E não sejam enganados por falsos mestres que só ensinam balela. Fiquem firmes nas Escrituras, na casa, na rocha, que é Jesus Cristo. Na sã doutrina, na palavra,